Bom, estamos no final do mês de maio, e onde se começa a agitação, a preparação já está sendo feita há algum tempo, né? Mas os finalmente para a gente celebrar os 57 anos dessa cidade chamada Guabiruba, né? Fica aqui meu abraço a Guabiruba, a todos os guabirubenses, aqueles que nasceram aqui, aqueles que chegaram aqui, que estão ajudando a transformar essa cidade na cidade que ela é hoje, né? Uma cidade alegre, que sabe fazer festa, e é uma cidade que se integra, né? A gente viu uma ação hoje naquele assunto de talentos, né? Um lançamento oficial justamente na juventude, nas crianças das escolas, né? A gente vê que todo mundo querendo participar, a cidade ela tem esse perfil, né? Mas antes da gente falar um pouco dessa história dos 57 anos, o prefeito esteve recentemente na Alemanha, também buscando novos projetos, avaliando novos projetos, né? Queria que o prefeito Matias fizesse um balanço da sua viagem. A importância, na verdade, dessas oportunidades ou dessa integração que nós temos hoje com a Alemanha, principalmente com a região de Karlsruhe-Neustadt, que é a nossa cidade parceira, e ela vem crescendo. E dentro dessa linha, o que no princípio era muito mais um contato social e cultural, hoje parte para projetos mais efetivos, né? E essa oportunização que veio em cima das 50 cidades parceiras do clima no mundo, Guabiruba foi convidado por Karlsruhe-Neustadt para entregar uma nova fase, que agora são 70 cidades. Nós entendemos essa importância por duas razões. Uma, que a gente tem a possibilidade de ter um aprendizado com as experiências que eles já tiveram, né, com todas as situações que hoje vivem no conflito, na angústia em relação às alterações climáticas, que afetam muito mais o hemisfério norte do que nós aqui no hemisfério sul, mas que é um ganho que a gente tem no sentido de se aproveitar desses conhecimentos. O segundo é que nós integramos uma região onde já temos 3 cidades que são parceiras, que é Brusque, Blumenau e Pomerode também. Então, podemos começar a trabalhar projetos, inclusive regionalizados, dentro dessa leitura também. Então, são duas oportunidades, duas motivações que nos levaram a aceitar esse convite, e estivemos lá em Münster durante 4 dias, participando de um congresso internacional, onde tiveram presentes cidades de 8 países africanos, de 2 países da América do Sul, Guabiruba e a cidade de Tucumã, na Argentina, e uma cidade da América Central, lá da Guatemala. E o objetivo justamente é isso, a correlação, na verdade, das parcerias das cidades alemãs com essas cidades ao redor do mundo, construir novos projetos, construir novos processos e buscando justamente a prevenção, a mitigação dos efeitos, na verdade, climáticos no mundo como um todo. Parece bastante utópico, parece talvez um tanto fantasioso quando as pessoas não começam a conviver, e eu mesmo tinha uma certa dúvida, uma certa resistência, tanto é que nós levamos mais de 1 ano analisando os prós e os contras, diversos contatos, reuniões, enfim, até que decidimos entrar, porque aí começamos a entender a importância do processo. Isso aconteceu, então, dentro dessa estrutura de organização que a Engagement Global, na verdade, ela conduz, é uma entidade do governo alemão que ela acaba trabalhando esse projeto. E nessa permanência nossa lá em 4 dias em Münster, nós construímos o início do projeto, né? Ele tem uma duração de praticamente 2 anos, até que se finaliza essa parte inicial de planejamento, do desenho das ações, enfim, de tudo que deve acontecer. E o que nós podemos perceber nesse primeiro momento é que realmente, por mais que a gente esteja numa zona de conforto, diríamos assim, dentro da nossa região, até no Brasil e talvez até todo o hemisfério sul, que é a parte mais preservada do planeta, né? A parte norte, hemisfério norte, vive hoje uma grande aflição. Vive no aspecto porque, desculpa, em relação àquilo que aconteceu no passado, a exploração demasiada ou muitas vezes impensada, e a construção do segmento econômico, a industrialização, na verdade, trouxe uma série de prejuízos que agora mostram suas consequências. Então, basicamente, é a redução da emissão de CO2, que parece uma leitura fácil, mas que é difícil de fazer, porque o mundo vive hoje da queima de combustível fóssil, vive das situações que nos atingem diariamente em toda a correlação, a Europa principalmente, toda a parte da matriz energética, ou é de combustível, ou é de carvão, né, mineral, e isso acaba gerando um resíduo muito forte, e nós aqui no Brasil temos o privilégio da energia, da fonte da matriz energética hídrica, né, que nos facilita um pouco, mas mesmo assim precisamos trabalhar e avançar para diminuir mais a emissão. O que nós queremos trabalhar nessa linha, né? Guabiruba e Brusque já têm trabalhado isso, o estímulo do uso da bicicleta em desfavor do veículo próprio, a construção de um sistema de transporte público eficiente, que não obrigue o cidadão a tirar o seu carro da garagem, mas que ele possa utilizar de um instrumento que seja benéfico e que seja prático e ágil o suficiente para evitar o uso diário do veículo próprio.
o fortalecimento, na verdade, da matriz energética fotovoltaica. Nós temos uma questão de solaridade muito forte aqui, que pode ser trabalhado muito facilmente nisso, além de outros elementos, né? A arborização das nossas vias públicas, com isso minimizando a questão do efeito do calor, enfim, todas essas ações. Mas, volto a dizer, é um projeto bastante demorado, mas que tem a sua finalidade e que nós entendemos como extremamente positivo. Valeu a pena ter ido? Sem dúvida nenhuma, sempre vale a pena. E eu aproveito, de repente, para mudar um conceito que eu sei que ele é bastante comum, que na volta as pessoas perguntam: "Ei, prefeito, o passeio foi bom?" Né? Que todo mundo entende que uma viagem para a Alemanha hoje simboliza um passeio, né? E na verdade não é, é muito trabalho, tá? Foram 4 dias muito intensos, né? Você começa uma agenda às 8 horas da manhã, que vai até 7, 8 horas da noite, intervalo de almoço de 1 hora, e o restante é trabalho mesmo. Eles são, ao mesmo tempo que eles nos fortalecem, nos permitem, porque todas as despesas, na verdade, foram custeadas pelo governo alemão, desde a passagem, alimentação, transporte, hotel, tudo pelo governo alemão, mas, por outro lado, querem trabalho. E eu acho que é positivo isso. Então, a gente teve grandes oportunidades e faríamos sempre de novo. Vamos estar participando. Nós vamos estar agora, no mês de agosto, vamos estar recebendo uma comitiva lá de Karlshof Neutert, que vem a Guabiruba, para justamente alinhar os projetos, começar a desenhar esse alinhamento, né? No ano que vem devemos ter uma nova ida para a Alemanha, e assim o processo vai se construindo até maio de 2021, quando deve estar concluída a parte inicial. E aí sim, efetivamente, entramos na questão da produção, das ações propriamente dito, e o governo alemão se dispõe também nessa mesma linha que ele pede, na verdade, o apoio do Hemisfério Sul, também se dispõe ao financiamento dessas ações, o que para nós também são oportunidades que podem ser aproveitadas no futuro. Envolvimento, né? É troca de informações. O governo alemão bancou tudo, gente. É bacana isso aí, porque é um interesse mútuo, né, de cooperação e, na verdade, de envolvimento, né? Agora, falar de 57 anos, prefeito, é bacana, é salutar, né? A gente vê a cidade aí querendo festa, querendo comemorações, a festa da integração está chegando. Eu queria que o prefeito falasse sobre esse evento tão bacana que é comemorar. Bacana mesmo, tá? Eu acho que, né, falou a expressão correta, né? O guabirubense, ele tem essa facilidade, na verdade, de se confraternizar, de se harmonizar nos eventos festivos. E Guabiruba, nesses seus 57 anos, certamente fará uma bela comemoração novamente, não somente pelo fato da festa em si, mas pela simbologia que isso tem para nós, como administração municipal, na oportunidade da integração efetiva, que a integração ela acontece em todos os momentos, no dia a dia, no trabalho, enfim, no lazer, em todas as atividades. Mas um momento próprio, que a gente possa se reunir, olhar um pouco daquilo que a cidade produz, através das exposições, através dos momentos que temos lá, o envolvimento de inúmeras entidades que acabam prestando o seu serviço, lógico, em favor de uma pequena, um resultado financeiro que é pequeno, mas que para eles também é importante, porque são entidades que são subsidiadas pelo poder público municipal muitas vezes e que acabam construindo as suas próprias forças também, não estão apenas esperando que alguém dê a eles, participam dessa construção, né, uma gastronomia diversificada que não deixou de ser o prato típico e o churrasco, passou para outras alternativas também, porque a regionalização, na verdade, do Brasil, os valores, as culturas regionais do Brasil estão presentes também, então tem essa oportunidade, uma diversidade da questão das apresentações culturais e folclóricas. Nós teremos o Festival de Dança Folclórica no sábado à noite, um momento muito bonito, vai estar integrando vários grupos de todo o Vale do Itajaí, toda Santa Catarina, enfim, todos esses elementos que são os positivos e que mostram essa alegria também do povo, né? A seriedade do trabalho, mas a alegria da comemoração, somadas que fazem a festa de integração ser um espetáculo. Bom, então, nesse sábado, essa nossa reportagem ela vai andando, né, através das informações, e é claro, a gente também vai chegar lá no dia 10 de junho, que nós vamos estar fazendo, como sempre a gente faz, a transmissão ao vivo pelo Facebook, né, momento único de a gente celebrar o envolvimento também com as crianças, né, que a responsabilidade e a alegria que as famílias vêm aqui no centro, na Rua 10, aqui bem no centro, né, na Rua Brusque, na verdade, e a gente vê as escolas, os pais, o prazer do pai e da mãe ver os seus filhos desfilando. Isso é muito bacana. Sem dúvida, né? A questão da manutenção, o incentivo ao desfile cívico no dia do aniversário da cidade, ele vem justamente nesse conceito de construção de cidadania, né? Onde você começa com as crianças, por mais
jardim de infância, na verdade, até ao ensino médio, que estão participando, e que dentro desse conceito se quer preservar, na verdade, toda essa construção de elemento cidadão, da criança sabendo que ela é parte de uma história, que ela vai ajudar a construir uma nova realidade, uma transformação, enfim, esses elementos. Então, é muito próprio isso, e em todos os anos nós temos tido belos desfiles, né, com temas diversificados, e onde isso vai acabar refletindo ou ajudando a construir o próprio conceito da criança em si como participante de uma cidade. Não é um mero espectador, né? A criança não se sente como alguém que vem aqui, ganha alguma coisa e vai embora. Ela ajuda a construir já dentro desse cenário, desde o princípio do desfile, na construção da educação do dia a dia, e lá na frente essas pessoas um dia vão estar no nosso lugar. E o que se propõe aqui justamente que elas possam, desde os períodos mais novos da vida, começarem a entenderem isso também, porque isso acaba gerando transformação, né? Uma sociedade não se transforma da noite para o dia, um país não se transforma da noite para o dia. Nós temos histórias mundiais que passaram por esses momentos, mas quando você começa a focar na educação e principalmente na criança, você tem um resultado em torno de 10, 20, 30 anos que fazem toda a mudança acontecer. Matias Cola, eu sou amigo do Matias, eu sempre, não é que eu gosto, eu me sinto muito feliz em falar isso, né? Eu sou amigo do Matias Cola desde o tempo como vereador, né? E a gente conversava muito, né? Aí veio a morte do Leopoldo, né? Que Deus o tenha, né? Saudosa lembrança, né? E na verdade eu sempre falo isso, que o Matias ele tem a sua vida independente de política, mas ele quis vir na política para fazer algo diferente, né? E valeu a pena, está valendo a pena. Queria que agora o cidadão Matias, né, falasse para mim aqui, para o seu amigo, para todos que nos vendo, nos ouvindo, né, através do nosso canal NET, através do nosso site TV, do Facebook e também pelo YouTube, né, vocês vão também receber essas informações pela cidade, né. O cidadão, Matias, está feliz, está conseguindo fazer aquilo que você sonhou para a cidade? A gente nunca consegue fazer tudo que sonha, isso é natural da vida de qualquer ser humano, porque os sonhos são maiores do que as possibilidades muitas vezes. Mais importante que a gente está construindo, né, pelo menos junto com a comunidade, nós tivemos essa felicidade, essa oportunidade, né, lógico, em virtude de uma tragédia, na verdade, que se abateu sobre nosso amigo Leopoldo, e que naquele momento abriu a porta para uma candidatura. E, graças a Deus, tenho procurado, ao longo desse curso do mandato, já do segundo mandato, honrar, pelo menos, a confiança que o Guabirubense nos deu, através do seu voto, através da oportunidade da recondução, lá em 2016, por mais 4 anos. E tem sido um grande aprendizado. Aprendizado no sentido de a gente começar a entender toda a pluralidade do que é uma administração de uma cidade, né? Os anseios, as dificuldades, as vontades e muitas vezes aquilo que não é possível também, mas dentro disso se construindo uma realidade que se procura da melhor forma possível. Como cidadão, o Matias se sente satisfeito com o resultado alcançado. Não estou realizado porque tem muita coisa ainda para ser feito. E não vou conseguir realizar tudo que eu quero, né? Nem nenhum prefeito não consegue isso, mas a gente está esperançoso que estamos trilhando o caminho certo, buscando principalmente o apoio da comunidade, e isso é uma referência que para nós se torna assim, muito, muito forte, cada vez mais presente, onde o Guabirubense deixou de ser um espectador da administração e passou a ser um participante, né? E se os resultados hoje acontecem, eu tenho repetido isso em várias ocasiões, se os resultados acontecem é porque o Guabirubense está acreditando e está participando. Não está apenas na janela esperando para ver o que o prefeito vai fazer. E nós não estamos aqui no gabinete decidindo sem ouvir o que a população quer na rua. Então, essa cumplicidade que está se formando está tornando os resultados cada vez melhores. Isso é prova de um amadurecimento de uma população, isso é prova de um amadurecimento de um governo também, da nossa parte, nós temos que ter essa reflexão, mas que nós sabemos que dentro desse cenário de construção, se o Guabiruba tivesse a oportunidade por um período de 5, 10 anos, nós vamos ser totalmente diferentes daquilo que nós éramos há 10, 20 anos atrás. Isso não deve ser entendido como demérito ao passado. Nós temos que respeitar e agradecer tudo que no passado foi construído nesses 57 anos de história. Mas nós temos a oportunidade de avançar, e avançar muito, no sentido de criar uma cidade cada vez mais agradável, cada vez mais harmoniosa, cada vez com melhores resultados, e é isso que nós queremos deixar para os nossos filhos. Então, essa é a grande faculdade da vida que eu estou passando. 57 anos, Guabiruba, 10 de junho, vamos estar ao vivo aqui pelo Facebook, inclusive da Prefeitura, vamos negociar e vamos ver com os técnicos do TI, né? A gente consegue colocar aqui no Facebook da Prefeitura esse momento tão bacana da gente realmente celebrar
a vida, celebrar a alegria, celebrar a fraternidade, mas celebrar o futuro, né? E com o desfile cívico a gente sente isso, a gente vive isso. Parabéns pela tua história, meu querido amigo, né? Eu falo isso muitas vezes, o pessoal às vezes, tem alguns que falam assim, pô, você é amigo do Matias. Eu sou com prazer, porque ele não precisava estar na política, né? Ele tem lá, graças a Deus, a família construiu alguma coisa na vida que ele não precisava estar na política, mas ele veio para salvaguardar um sonho de fazer uma cidade melhor para aqueles que estão aqui, os amigos dele, né? E, na verdade, a gente vê que ir para a política é isso, fazer a diferença para ter qualidade de vida àqueles que tanto precisam de algumas mudanças, né? E está aqui um exemplo claro, eu não falo isso para puxar, ou como diz alguns, puxar o saco, né? Eu não preciso puxar o saco do Matias, ele é um grande amigo já de longa data, mas ressaltar que a gente precisa de mais políticos como você, viu? Parabéns pela tua história, falo isso com muita liberdade, com muita tranquilidade, porque a gente vê, infelizmente, né, um Congresso Nacional que se negocia, e que se negocia, mas não estão lá alguns preocupados com a qualidade de vida do povo brasileiro, lamentavelmente. Mas parabéns pela sua história, parabéns pelos 57 anos e que, acima de tudo, que o futuro a Deus pertence, mas a gente trabalhando essas crianças, a gente vai ter, com certeza, um futuro melhor para Guabiruba, para o Estado e para a nossa nação. Um grande abraço. Obrigado, acho que é isso mesmo que a gente tem que continuar insistindo e persistindo nessa construção, né? De que possamos ultrapassar os limites, que possamos avançar nos sonhos, que a gente possa realmente querer realizar cada vez mais, e volto a dizer, dentro das limitações, dentro daquilo que é possível, mas que tem, né, esse avanço, na verdade, que se tem vivido, justamente é o fruto de todo esse conjunto, né, onde o prefeito é o gestor, é o motorista, diríamos assim, da condução, mas onde que todos acabam empurrando e ajudando para que possa chegar no bom lugar. A gente agradece e quero viver junto com todos esses 57 anos da história da nossa cidade. Dizer que é uma cidade que ela tem sim um crescimento fabuloso, se considerarmos um cenário estadual e até nacional mais ainda, não somente no aspecto econômico, também no aspecto demográfico. É uma cidade que cresce muito em questão de densidade populacional, nossos índices são acima de 3% ao ano, o que é um índice mais do que o dobro do índice nacional e o dobro do índice estadual também, mas que justamente para nós é um reflexo da qualidade que aqui nós oferecemos. Se fosse uma cidade mal organizada, se fosse uma cidade sem oportunidades, não teríamos essa vinda, na verdade, de pessoas de todo o Brasil, que hoje são tão guabirubenses quanto nós também. E isso demonstra a pujança da nossa economia, né, a questão do empenho dos nossos investidores, né, do empresário, do prestador de serviço, enfim, de todos que constroem a economia do município, trazendo novas oportunidades para todos a dia a dia. Essa é a Guabiruba que nós sempre sonhamos, e essa é a Guabiruba que nós queremos tornar cada vez melhor. Parabéns aos guabirubenses, obrigado a todos que nos acompanham e venham participar das nossas comemorações. Nós temos aí no próximo final de semana a festa de integração, temos várias programações na agenda para os próximos dias, e que a gente possa encerrar lá em julho com a Stadt Platzfest, mais uma edição, uma grande comemoração em praça pública, comemorando juntos a alegria de sermos guabirubenses e de podermos trabalhar para essa cidade. Grande abraço a Matias Kohler, prefeito da cidade de Guabiruba, 57 anos, uma história real, uma história muito bacana, chamada Guabiruba. Daqui a pouco a gente volta.